PT e PL estão no mesmo palanque de candidatos a prefeito em 85 cidades no país. Isso tudo apesar de determinações nacionais vetarem essa aliança. O PL alega que proíbe a coligação com siglas de esquerda, mas não se manifestou sobre alianças e parcerias. Já o PT argumenta que o veto vale apenas para bolsonaristas declarados. Ideologia tem valor? Como é que estão no mesmo palanque o PL e o PT? O Partido Liberal de Valdemar Costa Neto e o PT da Gleisi Hoffmann. O partido do Jair Bolsonaro e o partido do presidente Lula em um mesmo palanque. Combina, o Diogo da Luz? Explica pra gente esta aliança acontecendo em 85 cidades. Isso no âmbito federal e até estadual não combina nem um pouco e pega muito mal. Principalmente para o PL, que foi quem disse que está com a moral contra o PT. Mas o que a gente precisa começar a pensar mais sério é até onde faz sentido essa legislação eleitoral exigir que os partidos de âmbito nacional ou mesmo estadual tenham que ser os mesmos na esfera municipal. Por que tem que ter os partidos políticos numa eleição, numa disputa, numa eleição, numa cidade com 10, 20, 30 mil habitantes? Não faz nenhum sentido. Lá, quase sempre, não é uma questão de esquerda, direita, centro, ideologia liberal, seja o que for. Lá são grupos políticos que se unem em torno de pessoas. Seria muito mais saudável se a gente olhasse para outros países grandes que têm muitos municípios, como eles fazem nas suas campanhas municipais. Elas são completamente independentes das estaduais e das nacionais, é o que deveríamos fazer aqui. Chega de pensar que é obrigatório estar filiado a um partido para ser candidato numa vereador, numa cidade pequena principalmente, e quiçá até numa capital. E aí, Diego? Você concorda com o Diogo da Luz? Qual que é a sua avaliação? Concordo, Koba. Primeiro que essa notícia não surpreende, né? O Partido dos Trabalhadores, no começo desse ano, soltou uma portaria, salvo engano, liberando as suas candidaturas nos municípios, essas composições entre o PT e o PL. Isso acabou ganhando repercussão na imprensa e o Valdemar Costa Neto veio a público para dizer que não permitiria no PL esse tipo de composição, que também, pelo que nós estamos repercutindo agora, está se mostrando, enfim, só acho que um papo mais eleitoreiro. Agora, concordo com o Diogo. Realmente, o partido, nesse sentido, ele acaba sendo mais uma formalidade, um requisito legal que tem que ser atendido para que alguém se candidate, do que a expressão da ideologia de um candidato em si. E existem regionalidades, até mesmo, viu, Diogo, a nível estadual, a nível federal. Nós temos composições, só a título de exemplo, do PSD no Nordeste com o Partido dos Trabalhadores, quando o PSD aqui no estado de São Paulo é umbilicalmente ligado ao governo Tarcísio. Interessante esse tipo de aliança, Priscila, porque daí a gente vê o PT e o PL se juntando em prol de um objetivo comum, ali que é uma vitória nas eleições municipais, e você que está na audiência brigando com seu parente por causa de política. E aí? No fim das contas, eles andam de mão dada. Koba. Eles votaram juntos, inclusive, desculpa prolongar, eles votaram juntos, inclusive, agora na PEC da anistia. Nessas horas não tem direita e esquerda, não. Nessas horas não tem lado A, lado B, de vermelho e azul. Nessas horas, os partidos, meus amigos, eles dão as mãos e, não estão nem aí em prol de um interesse. Surpreende o número de 0 pessoas. Eu digo isso, né? Por quê? Por mais que as pessoas votem no partido X, tem os seus interesses, é mais social, né? As pessoas votam no seu candidato. Se o candidato mandar, tem gente que nem sabe que eles fizeram aliança. Então, é importante para nós somos estudiosos. É lógico que é importante saber se é o partido X, Y, mas enquanto a gente está aqui brigando por essa questão partidária, eles estão juntos votando e é tudo interesse. Então, eu acho o seguinte, não vale a pena. A gente tem liberdade de voto, né, Koba? A gente tem liberdade de votar. A gente não vai convencer o YZ, sendo que nem eles mesmos estão convencidos das suas convicções. Na verdade, convencidos das suas convicções, ficou até um pleonasmo. Eles não se convencem daquilo que eles querem. Então, o que é? Hoje nós vamos votar isso? Não tem problema não. Não pode, mas se quiser pode. É a impressão que eu tenho. É proibido, mas se quiser pode. É isso, é proibido. Olha, e outra coisa, eu acho assim... É raro, mas acontece. O PL em especial e o PT, olha, o PL é isso, o PT é isso. Eles vivem se xingando, vivem se estapeando, né? E hoje, de mão dada. Eles estão de mãos dadas. Isso é um grande tapa na nossa cara, que a gente fica brigando aí por convicções. É claro que a gente tem que brigar, não estou dizendo isso. A gente tem as nossas convicções, mas...
Eu acho que, na verdade, é proibido, mas a gente se perdoa, né? E se for o caso, a gente muda a Constituição para se perdoar. Mas eu insisto que cidades não têm ideologia, não tem sentido um município com 10 avenidas e 20 ruas e 8 mil habitantes ficar discutindo ideologia. Eles querem resolver como tratar da cidade. Ô, Cássio, é totalmente isento mesmo da ideologia um governo num município? Não. Qual é o limite de você ser mais progressista, uma cidade, um ente, uma municipalidade inchada ou enxuta, mais servidorismo, menos servidorismo, mais benefício social ou não, porque isso não está muito no campo dos municípios. Qual é o limite que um prefeito ele pode atuar para colocar o governo de uma cidade mais à direita ou mais à esquerda? As gestões municipais não são isentas de ideologia. A questão é que os problemas diários dos municípios não são resolvidos através de ideologia. E a gente tem que separar isso. Agora, a forma como você interpreta aquele problema, a solução que você dá para aquele problema, ela obviamente pode sofrer os efeitos de um viés ideológico. Então, quando você olha para a educação, governos liberais dão maior ênfase para um estudo técnico, por exemplo. Quando você olha para a educação, governos mais progressistas levam em consideração outros dogmas. Quando você olha para a manutenção do meio ambiente no município, um governo mais liberal tende a adotar determinada postura. Um governo progressista, não. As concessões talvez sejam um exemplo prático disso. Você pode resolver diversos problemas do município, especialmente relacionados à falta de recursos, através de uma concessão. Mas governos mais à esquerda, mais progressistas, são contrários a essa solução. Significa que uma esteja certa ou outra errada? Não sei, depende de quem está interpretando. O fato é que o munícipe que está na ponta quer ver aquele problema resolvido. E ponto final, se for através de uma concessão, ou seja lá o que for. Concordo plenamente com a Cássio e vale lembrar que o maior benefício social dado em muitas cidades do Brasil é um show de música. E o que vai mudar no aspecto ideológico é qual cantor ou cantora vai ser convidado. Um mais à direita ou um mais à esquerda. Vai ser sertanejo ou vai ser MPB, né? Uma bossa nova. Por aí. O meu querido Diego Tavares, as capitais, o Acácio bem lembrou, tá mais próximo, são eleições que estão mais próximas do que a gente tem nas eleições a nível estadual e federal. Até porque, por exemplo, a gente tem mais orçamento, né? Mais liberdade na gestão do dinheiro público. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o tarifa zero do ônibus no domingo. Isso, teoricamente, é uma medida de esquerda. Não é? Porque é um benefício subsidiado pela prefeitura. Isso não entraria numa cartilha liberal, por exemplo, já que estamos falando de um prefeito que tem o apoio do Partido Liberal. Já numa cidade pequena já não tem muito essa liberdade, porque não tem nem orçamento, não tem nem dinheiro. Exato, lidar, né? Exato, e é nesse ponto justamente que reside a minha concordância aqui com o meu amigo Diogo da Luz. O Acácio, ele trouxe os exemplos aqui dos viés de uma gestão, mas a realidade do Brasil, nós sabemos bem, os prefeitos, principalmente de cidades do interior, são verdadeiros pedintes, são gestores públicos que têm que ficar... E vai piorar, né? Aí depois dessa regulamentação da reforma tributária. Então, e que passam semanas aí consultando o deputado federal da região, ver se pode mandar uma emenda, buscando um pouco mais de dinheiro junto ao governo do estado, ou viajando para Brasília para pedir aí também emendas no orçamento para trazer um pouco mais de dinheiro para sua cidade. Então, a ideologia está muito desligada, eu acho, que da gestão municipal. Agora, ideologia como nós conhecemos, isso não significa a inexistência de ideologia. Transitando pela política, já pelo tempo que eu transito, infelizmente, para o nosso país, a única ideologia que eu consigo reconhecer nessa pluralidade partidária que nós temos é o poder. Todos os partidos, indistintamente, eles estão trabalhando para chegar no poder e, chegando no poder, ficar sentado na cadeira. O ideal econômico, a visão a respeito de tamanho do Estado, a visão sobre a economia, infelizmente, aqui no nosso país, isso é deixado para um segundo plano. E, para fechar esse assunto, Priscila, qual é o impacto dessas alianças para as eleições municipais para 2026? Porque o que chama atenção de PT e PL em muitos palanques
de prefeitos Brasil afora, em 85 cidades, para quem esse prefeito vai pedir voto em 2026? Se a gente tiver o candidato do bolsonarismo e o candidato do PT. Como é que fica? Porque os parlamentares, o Bolsonaro, o Lula, eles querem fazer o maior número de prefeitos e vereadores para esses políticos servirem depois de apoio em 2026, né? É uma das finalidades da campanha eleitoral municipal, né? Sabe para quem eles vão fazer campanha? Para quem? Para quem for do interesse deles. Pouco importa. A verdade é essa. E hoje, política é pautada em pesquisa. Sim. É pautada em pesquisa. Tudo que os grandes políticos, presidente da República, presidenciável, tudo que eles dizem é pautado em pesquisa. Nada sai da cabeça deles aleatoriamente. E esses prefeitos terão o mesmo posicionamento. Para mim é melhor apoiar o Lula, para mim é melhor apoiar o Bolsonaro, independentemente de quem seja. Eu vou fazer o que for melhor para mim. Infelizmente, é isso que acaba ditando o dia a dia da política. Eu ia falar isso, Koba, que eu acho assim, para 2026, a eleição de hoje não vai interessar tanto, grosso modo. Claro que ela tem influência, eventualmente, mas eu acho que é uma questão individual, uma questão individual em conjunto. Como assim? Ele está preocupado com ele, o que vai fazer para que ele ganhe e o que quer que ele precise fazer, até se unir eventualmente com o partido contrário, ele fará. Então, até teremos influência dessas alianças feitas, principalmente em eleições municipais, mas acho que o jogo mesmo para 2026 vai começar em 2026, como a gente acompanhou aqui nas eleições municipais de São Paulo.